Está no ar o programa Anunciai. Anunciai. Ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Este é o programa Anunciai. Direção e apresentação de Pastor Noel Cruz e Pastora Eliane Reis Cruz. Igreja Ministério Anunciai, crescendo na oração, na adoração e no ensino da Palavra de Deus. Venha participar conosco. Nossos cultos, às terças, às 20 horas, receba um milagre pela fé. Às quintas-feiras, às 20 horas, com o Pastor Noel Cruz e Pastora Glória Taniguchi, o valor da Palavra de Deus e oração pelos enfermos. Aos domingos, às 19 horas, o Pastor Noel Cruz, junto com o Ministério de Intercessão e Ensino e Oração pela Família, a Igreja Ministério Anunciai da Rua Rio São Francisco 2026, tem como prioridade ensino da Palavra de Deus, adoração e intercessão. Mande seu pedido de oração para o Pastor Noel Cruz pelo WhatsApp 449-9891-2361. Toda sexta-feira tem debate no programa Anunciai. A Bíblia Responde. Na próxima sexta-feira, aqui no programa Anunciai. Bom dia, amados e queridos do programa Anunciai. Quem tem o prazer de cumprimentar você com a graça e a paz do Senhor, aos nossos amigos, o Pastor Noel Cruz. Grato pela tua vida, pela vida que o Senhor tem nos dado mais um dia. Quero cumprimentar também minha querida esposa, Pastora Eliane. Bom dia, querida. Bom dia a todos vocês, amigos da FM Manancial. Bom dia a vocês aí pelo Facebook. Mais uma sexta-feira que Deus nos proporcionou para estarmos juntamente ligados com vocês. Fica aí, não desliga não, é somente meia hora. Hoje o assunto é muito interessante, é muito válido, então queremos que vocês continuem conosco. Também está conosco aqui, queremos agradecer por aceitar o convite, né? Psicóloga, a doutora Creuza dos Anjos. Gomes dos Anjos, né? Seja bem-vindo, querida, né? Obrigada. Muito obrigada pelo convite e espero dar o retorno possível, o melhor para a comunidade. Amém? E há quantos anos você já é psicóloga? 31 anos? Isso. Eu me formei em 1983, o século passado e o milênio passado ainda. Já faz bastante tempo que... Faz tempo. Então, amados, hoje nós vamos comentar algumas coisas referentes a suicídio. Nós estamos vivendo um tempo bastante difícil entre os nossos adolescentes, jovens e até pessoas de idade. Nós sabemos que se nós não tratarmos, se a gente não descobrir as causas, se a gente não saber como tratar com as pessoas que estão ao nosso lado, não tem como a gente evitar, ao menos socorrer as pessoas que estão de fato desesperadas. Então você fique ligado, se você puder também convidar os seus amigos do Facebook. Nós estamos aqui, agradecemos também, bom dia Elias, né? Que Deus abençoe você, o nosso amigo que tem aqui coordenado aqui as nossas transmissões, e também, amados, através da rádio FM 94.9, através do Facebook, e através do nosso site também, da rádio também, www.fmmanancial.com. Você pode também, agora nós estamos também no YouTube também, e você pode mandar também algumas perguntas, se você quiser. Nós vamos comentar alguma coisa que Deus colocou no nosso coração. Por quê? Porque nós temos que orar e saber, ter o discernimento de saber na hora em que nós devemos procurar ajuda quando estivermos com algum problema como esse. Já que atinge todo mundo, nós também não estamos livres de ser atingidos por este mal, mas ao menos podemos orar. Então fique ligado aí, que Deus possa abençoar você. E também, amada querida esposa, e os nossos parceiros aí também, dá um abraço para eles também. Um grande abraço, bom dia ali para a Casa de Carne Carina,
amigo Cristiano, nós queremos cumprimentá-lo nesta sexta-feira e dizer que a Casa de Carne Carina fica aqui na Avenida Morangueira, 486. Você diz que eles entregam aí na sua residência a carne que você quiser, a carne que você preferir, e tem sempre ofertas muito boas. Você diz que 3246 3722, 3246 3722, e você recebe aí na sua casa. Um grande abraço à Casa de Carne Carina. Um grande abraço também para o Mercado Gonçalves, ali da Maria, do Marcelo. Um beijão a vocês. Fica aqui na Rua Rio Tocantins, 2578. Rua Rio Tocantins, 2578. Fone 3268-7534. No Conjunto Paulino, 3268-7534. E você vai ali, tem coisas excelentes ali, e oferta muito boa. Um abraço também para o Valdir Ross, está sintonizado conosco, né? Ali do posto Sofia. Sofia, que fica aqui na Avenida Sofia Rasgula F, posto Sofia, Avenida Sofia Rasgula F, 2434. Em etanol, gasolina, diesel, a um preço excelente. Venha conferir aqui na Avenida Sofia Rasgula F, 2434, no Jardim Oásis. Eu quero dar um grande abraço também para o nosso amigo ali do restaurante Recanto Sabor e Arte, a Cláudia e o Roberto, que fica aqui na Avenida Tuiuti, 1739, e você pode ligar, você vai receber uma marmita na sua casa, se você quiser, né? Diz que entrega, 3263-1890, 3263-1890 ou 9999-060439. E você, se você ligar agora, dizer que está assistindo, sintonizado no programa, você recebe também ali uma oferta, né, das marmitas. E também o Marcio, também a pastora Val, também, né? Casa de evento. Sim, célebre, né? Celebre. Celebre Eventos, né? Que fica ali na Doutor... Gastão Vidigal. 1102, né? Isso. Qual o telefone, meu querido? 3259-2561. 3259-2561. Você pode, se você tem algum evento, você agenda lá e é um lugar muito lindo, você vai gostar muito. Quero dar também um grande abraço também para o restaurante Jangada. São tantas pessoas que sintonizam, né, com a gente. O restaurante Jangada, a Ivete, a Neuza, fica ali na Avenida Centenário, 755, em frente à rodoviária. Você que está nessa região aí, você pode ir ali no restaurante Jangada, Avenida Centenário, 755, em frente à rodoviária. Você também pode pedir Marmitex, diz que entrega 32-22-67-98, 32-22-67-98 ou 32-69-67-98, e você vai receber uma marmita. A comida também muito gostosa. Esses restaurantes que nós participamos, né? Os dois são comida muito boa, comida excelente. Amém. Então, amados, você está sintonizado no programa Anunciai, da Igreja Ministério Anunciai, aqui da Rua Rio São Francisco 2026. O Elisa vai passar o endereço, vai passar o dia de culto para você. E fica ligado, acho que já deu tempo para você sintonizar aí, entrar em alguns grupos aí para estar convidando. Hoje nós estamos aqui com a doutora Creuza dos Anjos, né? E que é a nossa irmã querida, 31 anos atendendo pessoas com problemas, como psicóloga. E outra coisa também, nós estamos vamos tratar hoje sobre suicídio. Quais são as causas, se tem uma causa, estava conversando com ela aqui, parece que tem algo novo aí acontecendo, e nós precisamos tratar disso para poder cuidar dos nossos. Vamos dar um abraço para o doutor Calazão? O doutor Calazan também esteve aqui conosco, né, do diretor do PROCON, trouxe um testemunho de cura aqui que foi tremendo, né? Deus abençoe, doutor também Rogério Calazan. Igreja Ministério Anunciai, crescendo na oração, na adoração e no ensino da palavra de Deus. Venha participar conosco. Nossos cultos, às terças, às 20 horas, receba um milagre pela fé. Às quintas-feiras, às 20 horas, com o pastor Noel Cruz e pastora Glória Taniguchi, o valor da palavra de Deus e oração pelos enfermos. Aos domingos, às 19 horas, o pastor Noel Cruz, junto com o Ministério de Intercessão e Ensino,
e oração pela família. A Igreja Ministério Anunciai da Rua Rio São Francisco 2026 tem como prioridade ensino da Palavra de Deus, adoração e intercessão. Um abraço também para a Leila também, a Fernanda, a Marcela. Marcela está procurando também ajuda pela filha, Silvio Fernando, Roberto Barreto, lá em Minas Gerais. Que Deus abençoe todos vocês que estão sintonizados. Um abraço também para a Kátia, lá em Curitiba, em Londrina. Amém? Então vamos lá conversar um pouquinho, doutora, né? Sim, com certeza. Que bênção, né? Nós estávamos comentando aqui sobre quais são as causas, né, que levam ao suicídio. Mas eu achei interessante que você falou de algo bem importante aí. Qual é a causa mais que está acontecendo esse suicídio que você percebe nos atendimentos seus? Olha, a causa máxima, no momento, é a tecnologia, são os games. Os games? Sim. Eu tenho visto, inclusive recentemente, eu estou acompanhando, né? Comecei há 2 semanas atrás a acompanhar um rapaz de 23 anos e que depois de 3, 4 horas, ele diz 3 horas, o pai 5 horas de game, jogando com um amigo, e a partir disso, quando ele terminou isso, ele estava muito depressivo, pânico, tendo sudorese, e inclusive ele tinha pensamentos suicidas, ele dizia que ele tinha que acabar com a vida dele. Só que nesse caso, o processo do game, ou seja, você fica na frente de uma ação continuada, fazendo a mesma coisa, 3, 4, 5 horas, provoca no cérebro um problema de neuronal, né, que a neurociência fala, que é os neurônios que são utilizados são sempre os mesmos, então um caminho, e aí trabalham sempre nesses games, morte, suicídio, mata a gente, essas coisas todas, que foi o caso relatado por essa pessoa, e depois de um certo tempo, a mente dele está tão cheia disso, né, em contrapartida, é um histórico, num caso específico, de que ele era um menino até recentemente, agora tem que ser um homem. E esse enfrentamento com a vida faz com que ele não tenha conceito ou conteúdos emocionais e até de experiências, né, para enfrentar a vida. E quando ele tem que enfrentar a vida como um adulto, ele se sente incapacitado, deprime, ele se sente rebaixado da sua própria consciência de, puxa, eu sei quem eu sou, eu posso, eu consigo. Essa coisa não é agregada no desenvolvimento. E isso faz com que, realmente, o enfrentamento faz com que ele queira fugir. O suicídio tem uma máxima que é a última fuga que o indivíduo tem quanto à vida, o enfrentamento da vida. É um desespero total? Sim. Não, desespero Sim. total. Ele foge de várias maneiras, ele dá negativas a respeito de alguns compromissos e tudo mais, ou algumas emoções, e chega num ponto em que ele não tem mais fuga, então ele vai procurar fuga maior, que é do tipo, eu morro e desaparece, acaba tudo. Então essa é uma mentira, né, que estabelece dentro da pessoa, né? E a gente que é cristão, a gente consegue visualizar a questão do espiritual, às vezes, o psicológico, né? E até o orgânico, porque o orgânico também são 3 instâncias: corpo físico, alma ou consciência, né? Sim. E a vida espiritual, que quando a gente... tem que tratar por completo, então. Sim, no meu entendimento, sim, né? Então a gente tem, esses anos todos que eu tenho trabalhado, a gente tem encontrado alguns casos, e esses casos... não existe um padrão específico, mas certo. A forma de como o indivíduo reage é bastante parecida. Você que está sintonizado agora com o programa Anunciai, nós estamos aqui com a psicóloga Creuza dos Anjos, nós estamos aqui trabalhando como combater o suicídio, quais são as causas do suicídio, e nós já percebemos na primeira pergunta, né, são vários, né, nós temos aqui solidão, depressão, mas aqui nós estamos aí com o game, né, que vai enchendo a cabeça do jovem, depois na hora que precisa fazer alguma coisa importante ali, que ele não tem condições de reagir. Ele perdura mais na infância, entre aspas. Fica mais ali naquelas cenas. Exatamente. Então ele fica tão preso naquela ação que passa vários anos, né,
como criança, de repente ele tem que enfrentar a idade adulta, já chegou aos 20 anos, e aí a coisa acontece. Né? Amém. Crianças também sofrem disso por conta dos games, porque tem fragilidade no conceito de si mesmo, logo quando ele enfrenta uma repetição de informações ali, sempre as mesmas coisas e sempre agressivos, certo, né? Ele passa a ter algumas dificuldades também, que o suicídio também vem na idade infantil. Né? Amém. Nós perguntamos aí, então são várias, nós vamos tratar, mas acho que aqui já matou a segunda pergunta. Existe uma idade que as pessoas cometem mais suicídio ou não? Então, pelo jeito aí, mudou da idade mais antiga com as mais jovens, é isso? Antigamente existia uma situação. Antigamente, eu digo alguns anos. Alguns anos. Porque a coisa evoluiu tão rápido que a gente antigamente pensa que ela... lá. Como eu brinquei no século passado, milênio passado, né? Mas antes, os idosos é que sofriam mais a tendência de se suicidar. Por quê? Chega na idade da velhice, a pessoa sempre vai fazer um balanço da própria vida. Né? Certo. E as pessoas faziam balanço, eles viam filhos que não estavam adequadamente colocados na sociedade, ou sonhos que não haviam se realizado, e com isso eles chegavam à conclusão que a vida não era nada. Então os idosos, depois de uma certa idade, né, em torno de 50, 60 anos, por aí, tinham um maior índice de suicídio. Sim. Aí, com o tempo, os jovens, eu creio que isso daí tem a ver com as medidas do governo de diversão para os idosos, terapia, ginástica, essas coisas todas, terceira idade sendo apoiada e cuidada, né, pela nação, eu creio que isso deu um incentivo bastante grande para diminuir isso, porque daí, quando ele aposentou e tem tempo, ele vai cuidar de si mesmo. E disse que os idosos, estava pesquisando também, doutora, que os idosos, com a perca também do seu companheiro também, ela parece que perde o rumo também leva ao suicídio, é verdade isso aí também? Ou suicídio ou morte, vai adoecendo, se negando a viver, na verdade, né? Então, certo. O que acontece? Vive-se 20, 30, 40, 50 anos, tem pessoas 60 anos de casamento, e de repente o cônjuge falece. O que acontece? A pessoa fica como se fosse metade da existência. Um só corpo, diz a Bíblia, né? Certo. E uma só carne. Um só corpo, não, uma só carne. Então, a pessoa fica com aquela sensação de que alguma coisa lhe falta. E ela não consegue dar conta de viver as experiências daí, então, com a vida, por conta de faltar um apoio. Né? Eu passei viuvez há 6 anos atrás, e posso passar uma situação. E, por conta do processo antes da morte do meu esposo, eu tive bastante estresse físico e tal, porque teve uma convalescência de 15 meses até o óbito, e realmente deprime muito, mas graças a Deus eu não pensei em morrer não, mas o estresse físico também promove uma baixa, olha só que interessante, a bioquímica do cérebro. Você baixa a produção de serotonina, a tristeza começa a existir, e aí a pessoa começa a ficar, por conta do estresse, do esforço físico e tudo mais, ela começa a ficar sem condições de vencer as suas limitações, os seus enfrentamentos. E algumas pessoas, nesse processo, também podem desenvolver a tendência, né? Não que necessariamente ela vá fazer, mas a tendência ao suicídio. Bem, você está sintonizado com o programa Anunciar, pastor Noel Cruz. Nós estamos aqui com a doutora psicóloga também, Creuza dos Anjos. Quero dar um abraço ao Frank também, que esteve aqui conosco, psicólogo também, tratando com depressão, está ligado conosco. Pastor Leandro, a Kênia, a Luísa Brum, também, né? Deus abençoe vocês que estão sintonizados conosco aqui também. Outra pergunta, doutor. Como descobrir se uma pessoa, ela está, digo que está, assim, para cometer um suicídio, né? Existe sintoma para isto? Como é que a gente descobre? Eu tenho um filho, eu tenho alguém na família, como é que eu fico sabendo ali? Tem jeito da gente conseguir ali descobrir qual é o sintoma que a pessoa está, eu tenho que ajudar ela. Como é que tem jeito de saber disso?
uma pessoa que é predisponível para o suicídio, né? Que tem uma predisposição para. Certo. É isso que você quer saber? Isso. Ou num processo que já está acontecendo? Por exemplo, nós temos filhos, né? O que mais eu e minha esposa, a gente aqui na igreja recebe, tá vivendo com uma criança, está vivendo com um adolescente, está vivendo com um jovem, daqui a pouco, suicida. Ela não descobriu, quer dizer, não tem sintoma, sei lá, como é que a gente fica sabendo para ajudar a pessoa? Na grande maioria, os sintomas são isolamento. Solidão. O indivíduo se isola. Isola. Ele não tem facilidade de uma interação social adequada. Né? Certo. Aí isso faz com que ele vai ficando sozinho. O fato de ele estar sozinho, e como o ser humano ele é sociável, certo. Os pensamentos dessa criança ou desse adolescente, ou mesmo da pessoa adulta, ele começa a ser repetitivo, ele não consegue encontrar respostas e saídas, ele começa a pensar negativamente, e isso vai há o risco também de ele deprimir por conta do gasto energético do cérebro, dos neurônios e tudo mais, e do físico também. E aí o que acontece? Como a mamãe e o papai podem descobrir se o filhinho tem ou está nesse processo? É isso que você perguntou especificamente. Né? Porque... Eu fiz o preâmbulo para a gente entrar numa situação mais específica. É até difícil trabalhar. Quando a criança está muito sozinha, não gosta de sair, não tem amiguinhos, né? A criança que é muito retida no lar, ou seja... Chora muito, fica irritada. Chora muito, isso. A criança que se frustra muito fácil, baixo nível de frustração. Então, todas essas situações. E criança, hoje em dia, eu fico pasmada de ver crianças com 3 anos mexendo na internet. Dedinho lá, vai e roda aquelas sites, aquelas coisas todas. Nesse exercício, ela vê coisas que a mente dela não está pronta. Preparada para ver. E isso causa para a criança um transtorno seríssimo. Eu vejo até a situação, e é isso que vai à igreja sabe disso, que às vezes para a criança ficar quieta no momento da celebração, ou de qualquer ofício, dá a babá eletrônica para ela. Né? Isso certo. É péssimo. Por quê? Primeiro, é um hábito que ela vai adquirir, e esse hábito, quando ela chegar na idade que terá que ser limitado a onde ela deve, o tempo que ela deve, onde ela deve entrar nesses sites todos, principalmente o YouTube, né? Ela não vai conseguir, os pais não vão conseguir fazer com que a mente dela vicia. Internet vicia. Né? Tá. Até a gente que é mais dentro de um controle emocional, se a gente não brincar, a gente está ali no Facebook ou alguma coisa. Então, são coisas que precisam ser apresentadas à criança de pequena. Se tem a necessidade para não ficar fora da realidade, limite o tempo. Se não acha que não tem idade, né? Elimine. Então, nós estamos tratando com sintoma. Então, a pessoa se isola, chora muito, fica irritada, e aqui está dizendo que nem sente mais prazer nas atividades que antes ela tinha prazer. Prefere não falar de sentimento e passa a não confiar em ninguém e ter pensamento suicídio. Então, é uma questão, é como um gatilho, ela vai... Então, tem que prestar atenção nessas coisas que estão acontecendo, pastor, né? Com certeza. E nós que somos cristãos, nós que trabalhamos na igreja, nós que somos pastores, nós trabalhamos no coração das crianças da igreja e com os pais também, para tomar cuidado com determinado, principalmente aquilo que a senhora falou. Eu acho que tem idade para tudo. Sim. A Bíblia diz que tem um tempo para tudo. Então, acho que uma das questões que está acontecendo mais, eu acho que está entrando, como a senhora diz, muita informação. É aquilo mesmo que a gente tem observado. Todas as criancinhas, tipo de 1, 2 anos, elas já estão no celular. Porque, como você disse, os pais dá para entreter a criança, né? E a gente tem visto, se toma o celular da criança, ela chora, ela esperneia, e o pai vai e dá novamente. E isso tem acontecido. Então, se a gente olhar desse lado, então,
Nossa, coitada, então, dessas crianças, daqui mais alguns anos vai ser todas... É isso, pastora. Mas é bem sério isso. E além do que você descreveu a questão da birra por não ter o objeto que ela quer, não aceitar limites. Isso. Começa toda uma estrutura errada em termos de da psicologia do cérebro da criança, da estrutura de personalidade. Logo, não tem limites, faz o que quer. Nós precisamos de limites. Tudo na vida tem limites. E a criança precisa dessa situação. Então, papai e mamãe que está ouvindo isso, observa, dê limites a seus filhos. Limites com amor, mas principalmente tire essas questões que podem correr riscos e gerar vícios sérios. Onde a pessoa tem, no caso que eu mencionei há pouco, tem transtornos orgânicos, ou seja, uma síndrome da falta da situação do game, da internet. Verdade. Porque ele tem que fazer alguma coisa diferente. Fica acelerado daquilo. Mesmo. Acelerado. Você está sintonizado com o programa Anunciar, nós estamos tratando sobre suicídio, com a psicóloga aqui, Creuza dos Anjos. O nosso programa acaba às 9 horas, mas nós vamos ficar, porque tem muitas pessoas aqui no WhatsApp, muitas pessoas aqui perguntando também no Facebook, né? E tem até uma pergunta, já nós vamos entrar. Então, eu quero dar um abraço só, então você fica ligado. Nós vamos encerrar o programa aqui na rádio, né? Você que está sintonizado com a FM 94.9, falta 3 minutos, nós vamos encerrar, mas nós vamos ficar um pouquinho mais, porque tem muitas pessoas perguntando aqui, né? Quero mandar um abraço para a Maria Isabel Paranho, o Guilherme, o Derli, o Dermir, o Nivaldo Caldeira, lá de Londrina, pastor, o Júlio e a Carol, lá de Miami, né? Agna Santos. A Marcela, ela faz uma pergunta bem interessante aqui. Nós vamos encerrar aqui e já nós vamos entrar dentro. Ela diz assim, pastor, se der, pode me responder, minha filha não consegue ir na escola. Tenta ir se arrumar para ir, mas não consegue entrar dentro do colégio. Já nós vamos responder isso aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que estão através do rádio, mas você vai no Facebook agora, Pastor Noel Cruz também, e também no nosso site também, www.fmmanancial.com, ou também no YouTube também, nós vamos continuar um pouquinho mais para responder essas perguntas aqui. Que Deus abençoe. Minha esposa, podia fazer uma oração com o pessoal da rádio aí? E já nós vamos entrar aqui, vamos ficar mais um pouquinho no Facebook aqui com vocês. Senhor Deus, no nome de Jesus, agradecemos por essa oportunidade, Senhor Deus, de estarmos, Senhor, em tantos lugares através da FM Manancial, talvez num hospital, talvez numa cadeia pública, agora nesse carro, Senhor, na sua casa, na praça, onde estiver sintonizado. Nós pedimos, Pai, nessa bondade do Senhor, que o Espírito Santo de Deus, aquele que veio para ficar conosco, que veio para consolar, para ajudar, repreendendo toda a ação do inimigo, toda a opressão, em nome de Jesus, tirando toda essa tristeza, angústia da alma, tantas pessoas com angústia, Pai, nós pedimos que, através do Espírito Santo, que veio para nos ajudar eles a entender e a compreender que nós precisamos de ter o Senhor como o Senhor das nossas vidas, que Jesus Cristo é aquele que morreu, mas ressuscitou, e está ao lado de Deus Pai, e intercede por nós, que eles venham confessá-lo como Senhor da sua vida, Pai. No nome de Jesus, eu abençoo cada vida, Pai. E que, se assim o Senhor permitir, na segunda-feira estaremos aqui novamente por esta FM, no nome de Jesus. Grande abraço a todos vocês e até segunda-feira na FM Manancial. Deus abençoe. Olha, aqui no Facebook, um grande abraço ao pastor Fernando Vanali, secretário da Ordem dos Pastores também. Né, que Deus possa, a Cíntia também, Gama também, né, um abraço para a Cíntia, a Sueli Quedes também. Então, doutor, nós estamos aqui, amados, você que está sintonizando agora, nós estamos falando sobre suicídio, quais são as causas, como que o suicídio parece que aparece dentro de alguém, como lidar com isso, como saber se alguém que está junto comigo, andando comigo, daqui a pouco suicida e eu não pude fazer nada. Então, a pergunta, doutora... Olha, domingo aconteceu uma coisa interessante. Eu estava aqui no culto, uma jovenzinha de 17 anos que está vindo, acho que faz alguns, assim, nem é membro nada. Sozinho, veio com um rapazinho que está namorando aqui da igreja. Ela tem 17 anos, uma mocinha bem linda. Ela falou, pastora, eu preciso de conversar com você.
E então fui conversar com ela. E ela falou, pastora, tal dia eu tentei me suicidar, pus uma corda no pescoço. E eu falei, mas o que aconteceu? Eu estava bem, do nada eu senti essa vontade. E é assim mesmo que acontece, doutora? Sim, eu comecei a perguntar para ela como que é a família dela, se ela era aceita, se ela era amada, se ela se sentia amada, porque eu não sou psicóloga. Sim, mas tem mas algum tempo de aconselheira, né? E comecei a perguntar, e ela disse, não, tá, mas daí eu falei, como que é a sua família, né? Aí ela começou a falar que a mãe dela tem depressão, que a tia dela tem. Então eu falei assim, é meio que genética. Ela falou, bom, não sei, né? Mas daí eu aconselhei ela e falei assim, né, para falar com os pais, né, e até a pessoa que trouxe ela, que é adulta, já falou com a mãe que aconteceu isso, que ela tentou fazer isso, e aconselhei ela a procurar um psicólogo, e depois também, acho que até uma sessão de psiquiatria, né? Sim, dependendo. Também então quer dizer que, não, doutora, você que está sintonizado aqui, Alex, a Luana, está entrando agora, nós estamos tratando sobre quais são as causas de suicídio e como lidar com isso. Nesse caso, por exemplo, tinha alguma coisa por detrás, né, doutora? Ninguém pensa em suicidar do dia para a noite. Olha só que interessante, nesse caso aqui é uma hipótese diagnóstica, tá? Possivelmente uma menina de 17 anos, na época em que ela começa a querer ser mulher, né, dos 13, 14, 15 anos até os 16, 17 anos, a menina quer ser valorizada pelo pai. É uma família onde a doença mental abunda aí, né? Mãe e outras pessoas da família, segundo o relato. Aí o que acontece? Essa menina, quando ela chega nessa época de ser validada como uma pessoa que já está entrando na idade adulta, acontece o quê? Ninguém dá essa valorização a ela. E ela precisa de chamar atenção daí. Algumas das tentativas de suicídio... É para chamar atenção. É para chamar atenção. Se você observar, isso é uma hipótese diagnóstica, tá? Eu teria que conversar com a pessoa depois, já tem um adendo aí. Se você conversar depois, ela começou a ficar melhor quando arrumou um namorado. Alguém que me dá atenção. Então, algumas vezes, as tentativas de suicídio não são realmente intenção de morte. Em alguns casos. Tá? E isso daí, para saber, você tem que saber investigar o caso. E essa pessoa, nessa tentativa de suicídio, ela está querendo chamar atenção, o desespero máximo. Gente, eu existo, estou aqui. Papai, mamãe, olhem para mim. Ninguém se importa comigo, parece que ninguém liga para mim. Possivelmente, um exemplo muito ótimo para a gente poder fazer essa reflexão. Né? Possivelmente, esse caso pode até haver outras coisas, geneticamente falando, né, porque são pessoas com problemas. E as doenças genéticas, a Bíblia até fala disso, né, que as maldições alcançam terceira, quarta, Verdade. E aí vai algumas gerações. Né? Então, pode examinar casos de famílias que tem um que aconteceu lá, outro que aconteceu. E também a tentativa de suicídio, ou o suicídio em si, também é geracional em alguns casos. Doutora, no caso da Marcela lá, que a filha dela, pastor, dá para me responder? Minha filha não consegue ir na escola, tenta ir arrumar para ir, sim, mas não consegue entrar dentro do colégio. Porque tem jeito ou tem que atender para ver o que está acontecendo com essa criança, com essa menina? Olha, mãe, você que está com essa filha, isso não é muito incomum, é comum até demais. Os primeiros momentos de separação da mãe, né, da família, do aconchego, da proteção, a criança se sente insegura mesmo, né? Tanto é que algumas escolinhas, algumas pré-escolas... mas essa menina, se não me engano, essa criança, ou ela tem uns 10 anos... já não é mais criancinha pré-escola? Mais ou menos. Eu havia entendido que era uma pré-escola. Essa criança, ela tem, eu não sei se é 10 anos ou 12. Ela tem alguma coisa com estética do corpinho dela? Não, que perfeita, é uma menina, agora, sobre bullying, não sei, mas é uma menina muito linda, então, tem perfeita. Uma das coisas, né, que pode acontecer, e aí os pais têm que averiguar, é que ela pode estar recebendo nesse ambiente escolar, e adolescente, jovem, eu fui professora também, e eles são tremendos. Na época que eu dei aula, a coisa era menos, né, intensa. Hoje, eles são cruéis mesmo, né? Eles gostam de pegar na feridinha, e aí o bullying é uma das condições para que as crianças façam evasão escolar, ou seja, um dos, né? São várias. E nesse caso, tem que averiguar se é isso, ou se existe uma dificuldade de aprendizado, coisas do tipo. Alguma coisa que a criança está com dificuldade de ultrapassar.
o enfrentamento para ela nessa situação está diminuindo. Então, a melhor é fuga. É importante os pais irem juntos, conversar na escola. Diz que tem 13 anos. Você que ligou agora, nós estamos tratando como as causas do suicídio e como descobrir se uma pessoa está para cometer suicídio e como ajudar as pessoas. Então, a Marcela está dizendo que a sua filha tem 13 aninhos. Então tem que descobrir essas coisas. Tá fazendo tratamento com psiquiatra, tomando medicamento, e já disse que não tem vontade de viver. Então, é um processo realmente de uma depressão. Uma depressão. Isso. E uma depressão na idade pré-adolescente. 13 anos, 13 anos, já entra quase na pré-adolescência em função das datas que mudaram muito, né? As teorias falam de outros parâmetros de idade. Né? Hoje em dia a gente vê que já mudou bastante. E ela tem esses enfrentamentos. Agora ela tem que ser uma mocinha, tem que ajudar na casa, tem que fazer algumas coisas, ela tem que agora dar resultado na escola, ela tem alguns enfrentamentos que para ela é difícil. Então, um bom terapeuta, um bom psicólogo vai fazer uma terapia e vai ajudá-la. A terapia, na sua grande maioria, tem várias teorias, várias formas de abordar os problemas das pessoas, mas as mais assim, comuns, que são mais antigas e mais eficientes, creio eu, né? Puxo para o meu Brasil a situação, né? Aquelas que fazem com que a criança reflita sobre as situações e ela vá buscar razões, a criança e o adulto, né? Tem terapias hoje que elas são de instruir, formar novos pensamentos e raciocínios. Dá para mudar isto? Dá para mudar. Só que o melhor, no meu entendimento, é ir buscar por que aconteceu. Aí fica mais eficiente. Eu acho que é mais procurar por que aconteceu. Sim, vai na causa, resolve a causa. Isso. Consequentemente, o momento atual é mudado em função da criança enfrentar daí esse momento. Então, veja só, nós estamos tratando aqui com as causas principais que levam a pessoa a suicidar. E também já descobrimos que a idade hoje entre adolescentes e jovens que são viciados em game já é uma proposta grande, porque invade a mente do menino, da menina, com cenas que depois, para resolver pequenos problemas do dia a dia, do colégio, ela não consegue resolver. Nós estamos aqui mandando um abraço também para o Emílio e também para a Kátia também. Deus abençoe vocês aí. E, doutora, nós estamos aqui com a doutora Creuza dos Anjos, que já há 31 anos é psicóloga e trabalha nesta área, já atendeu muitas pessoas aqui com tentativa de suicídio. Agora, como descobrir, os sintomas são esses, né? É o sintoma da depressão, que a criança se isola, né? Ela não quer mais fazer aquilo que tem prazer de fazer, nós já tratamos disso. Agora, como ajudar essas pessoas a não cometerem um suicídio? Como é que tem jeito de fazer isto? Olha, pastor, nesses anos últimos, acho que a humanidade... Já atendeu bastante pessoas, também, né? Mas eu estou vendo assim de uma maneira mais macro, não o indivíduo em si. Certo. Mas eu vejo assim que as pessoas estão mais mobilizadas hoje em massa, né? As autoridades, inclusive algumas ONGs, onde eles dispõem gratuitamente, né, alguns tratamentos ou alguns acompanhamentos que são algum tipo assim. Aqui em Maringá tem a CVV, que a CVV está no Brasil inteiro, né? E aqui em Maringá tem a CVV, você pode entrar no site deles, e também tem um comitê deixa eu até olhar o nome certinho aqui, porque achei muito interessante e fui investigar, falei, para proporcionar um conhecimento para o pessoal. E às vezes a pessoa não sabe disso, né? Nós estamos tratando aqui, amados, com a doutora Creuza aqui, quais são as principais causas do acidente, se tem idade, como descobrir se uma pessoa está para cometer suicídio, como ajudar essas pessoas que para não cometer suicídio, qual seria o tratamento correto para curar essas pessoas? Nós estamos ouvindo isso, e a doutora tem aí um local, né, que as pessoas podem procurar. O local chama-se Comitê de Prevenção, logo antes, né? Prevenção. E pós-venção, ou seja, depois que aconteceu. Isso de suicídio em Maringá. E isso se dá lá na igreja, na Catedral Nossa Senhora da Glória, ali no centro. Eles têm um trabalho em cima disso. Como eles têm o AA, o Alanon e outras atividades para fazer
esse trabalho assistencial, eles trabalham também lá. E o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV, né? Certo. Que eles têm, você vai pelo site, daí você entra em contato, tem vários telefones, e você pode entrar em contato. Quanto à questão de busca terapêutica ou profissional, né? Se é um caso de depressão, se é um caso de pânico, que a criança tem... Bullying também, né? Bullying também. Certo. Precisa vir a ir até um terapeuta, onde vai ser trabalhada essa atitude, esse momento do indivíduo, e aí a gente vai buscando quais são as razões e fazendo a pessoa, seja ele jovem, adulto, criança, ela vai aprendendo a lidar com as situações, vai fortalecendo sua estrutura de ego, e ela consegue, então, fazer o enfrentamento das situações que ela precisa viver. Ah, que benção. Outra coisa, também dizem as pesquisas que a probabilidade do suicídio entre homens e mulher, diz que as mulheres tentam suicidar em média 3 vezes mais do que os homens. É verdade isto? Sim. Por causa do sentimento, separação, ou que talvez, né? Existe todo um aspecto sociológico, né? A mulher a gente vê dentro da igreja, a gente procura ver tudo certinho. Mas a mulher no mundo de hoje, ela é muito rechaçada, ela é muito exigida. Se o casal se separa, em geral os filhos ficam com a mulher. E se o marido não dá a pensão que foi prometida, né, lá em juízo e tudo mais, quem tem que correr atrás é a mulher. Logo, essa pressão toda de várias funções que ela tem que desenvolver faz com que ela se sinta de tal forma exaurida e muitas vezes ela quer fugir, exatamente, sobrecarregada, e ela quer fugir dessa situação. Então, de repente essas coisas acontecem, ela pode falar assim, não tem outro jeito, eu já tentei de tudo, os conflitos relacionais na separação são muito intensos, sempre um tem a verdade maior que a verdade do outro, e isso vai desgastando, e com esse desgaste vai para o processo primeiro de depressão, segue um certo caminho, né? Aí o pânico, porque tem que dar a comida para o filho, em alguns casos, né? E aí acontece a possibilidade de... Você que está sintonizando, pastora Rosali Miles, também a Sônia Taniguchi, nós estamos aqui tratando sobre as causas do suicídio, a idade, e como descobrir, como ajudar essas pessoas, né, procurando pessoas capacitadas. Então, uma das coisas que nós achamos que é muito importante você estar atento é quando, no caso da solidão, que entra a depressão aqui que nós conversamos, que a pessoa se isola, chora muito, fica irritada, não sente mais prazer na atividade que agrada, prefere não falar do seu sentimento, não confia em ninguém, tem pensamento suicídio. Nesses casos, você tem que acender uma luz vermelha, né, doutora? Nesse caso, tem que, como diz meu sobrinho, marcar em cima. Com certeza. Eu li, só para ilustrar uma situação, eu li um testemunho nessa investigação que a gente fez para vir aqui hoje, é um testemunho de um caso sério, né, de um rapaz em São Paulo, um empresário, inclusive, se jogou, né, acho que do prédio de um órgão federal lá, abraçado com o filho, se suicidou. E do bolso dele encontraram, exatamente isso que o pastor está falando. Tome cuidado. Do seu lado pode haver alguém que vai se suicidar. Nossa. Olha o alerta que essa pessoa fez, né? Eu achei muito interessante para que nós pudéssemos colocar esse tema aqui. É importante que a gente entenda que essas características, elas necessariamente são para suicidas. Acontece muito porque hoje nós vivemos muita pressão. Se você parar para pensar, você levanta cedo, você já tem na cabeça 1.500 coisas para serem resolvidas, e aí chega o final do dia, você fala assim, nossa, eu sou incapaz, eu não fiz tudo isso. E a gente, normal, essa coisa acontece com todos nós. Agora, a pessoa essa modernidade está cooperando para o suicídio. O nível, são várias coisas que estão cooperando, pastor. O nível de vida hoje é assim, você tem que ter, não é ser. Verdade, tem que ter. Nessa busca do tenho que ter, tem que ter o melhor tênis. Eu tenho que correr atrás. Exatamente. E alguns pais, eles não enxergam no lado, como disse o bilhetinho do homem lá, do lado de você pode haver uma pessoa suicida. Por quê? Porque as pessoas estão tão ocupadas em obter, os pais inclusive,
que esquecem de parar, sentar, brincar com o filho, ouvir o coraçãozinho dele, ouvir as demandas, está vindo da escola, filho, como foi? Fazer essa interação boa, onde ele vai sondar essas situações, antes que aconteçam esses sintomas que o pastor mencionou. Né? E aí a criança vai se sentir valorizada. Vivemos uma fase de grande crise de valorização. Tanto é que a valorização está no externo hoje. Verdade. Né? E a Kátia, ela escreve aqui, as redes sociais e a globalização de informação atualmente cobra muito dos jovens. Né? A perfeição da beleza, ser bem-sucedido, em tudo são exemplos de cobrança atuais, ela escreve aqui. Então, veja só que hoje está desta forma, né, doutora, que é muita cobrança. Sim. Porque eu estava... A igreja é bom por causa disso. Agora, vamos voltar um pouquinho para a igreja. Na igreja, o que nós passamos? Primeiro, Jesus disse que tem que lançar sobre ele toda a vossa ansiedade. Quer dizer, quem está sobrecarregado, existe o maior psicólogo que é Jesus. Sim. Né? Ele vai trabalhar nesta área do teu coração. E, então, eu vejo que a igreja... Eu mesmo tenho cobrado os pais aqui que a gente não pode sobrecarregar os nossos filhos. Né? Porque hoje tem que fazer dança, tem que fazer aula de canto, tem que fazer teclado, tem que fazer física, tem que fazer não sei o que lá, tem que fazer natação, tem que fazer computação, tem que fazer... Jovem não aguenta, né, doutora? Sim. E a tentativa aparentemente é boa, né? Aparentemente é boa. Só que pensa, ele não pode ser criança. Não pode ser criança. Não tem tempo para ser criança. Verdade, porque na nossa época, eu estou com 63 anos, doutora. Minha esposa, 55 anos. A gente tinha tempo para brincar. Brincava de roda, brincava de jogar peão, bolinha de gude, soltava pipa. E hoje? Pois é. Hoje as crianças, as pessoas em geral, mas especificamente as crianças, elas são treinadas para serem neuróticas. No meu entendimento. Isso aí eu não li em texto nenhum. É a minha percepção da avaliação dos 30 anos 31 de trabalho. Anos atendendo e atendendo problemas. Sim. E porque a criança não tem tempo de viver o momento, o agora. Né? Posso citar brincar. Né? Tem uns textos bíblicos... Não está preocupado com nada, vou brincar. É isso? Isso. Tem um texto bíblico que diz que a gente tem que viver o dia de hoje. O dia de amanhã, né, pertence a Deus. Logo, a criança precisa viver a infância na hora certa. Verdade. E de uns 30 anos para cá, essa situação começou a mudar. Né? Hoje nós vemos adultos, crianças, homens que não sabem tomar posicionamento com relação àquilo que ele tem como compromisso com a família e tudo mais, joga tudo para a esposa. Isso tudo vai fazendo com que os filhos observem. E a modelação ainda, mesmo com todo esse transtorno, essa mudança sociológica, psicológica e tudo mais, a modelação ainda tem a ver dos progenitores. Papai e mamãe são modelos. Eles olham e veem, papai... faz isso, então eu posso fazer. Aí o papai vai disciplinar o filho por aquilo que ele foi exemplo. E aí cria um conflito maravilhoso na cabeça do indivíduo e deixa ele maluquinho. Veja só, nós estamos aqui sintonizados com o programa Anunciai, da Igreja Ministério Anunciai, aqui de Maringá, Paraná. Pastor Noel Cruz, pastor Eliane está aqui, e a doutora Creuza está aqui, que é psicóloga, tratando das situações do suicídio, né? Deixa eu fazer a última pergunta aqui. Um abraço para o Greibson da Silva, lá em Miami, a Sandra Silva, o Vanderlei de Mello, pastor Vanderlei, o Rubens Santanas, Deus abençoe vocês que estão sintonizados conosco, né? Estamos tratando quais são as causas do suicídio, já descobrimos muita coisa aqui que a gente pode tomar uma vacina. Então, deixa eu fazer a última pergunta. O que fazer ao saber que uma pessoa próxima de nós pensa em suicídio? Qual é a primeira providência que tem que fazer, doutora? Eu descubro que alguém parece estar com esse sintoma aqui. Sim, o que eu devo fazer? Eu não sei como resolver esse problema. O que eu devo fazer? Eu vou um pouquinho antes da sua pergunta. Pergunta da pessoa que está aí na live. Assim, primeiro, você precisa começar a olhar ao seu lado. Olhar para filhos, olhar para a esposa. Ter tempo para amar. Remédio melhor que não existe. Né? E até um mandamento de Deus, o amor. Tá vendo aí, Elias? É isso aí. Ter tempo para amar. Amar dentro desse princípio. E o amar é um verbo reflexivo. Você ama o outro, né? E o outro vai ter esse aprendizado e dar o retorno.
Você planta a sementinha no outro e a sementinha flui para o seu lado. Então, não se preocupe de correr atrás de tantas coisas, para alguns que estão vivendo essa correria. É importante que você aprenda a amar. E amar implica em gastar tempo com pessoas, não com bens. Isso fica um alerta. Eu vejo assim que as pessoas querem comprar aquele tempo de amor, aquele tempo de relacionamento com coisa, dando coisa. Você sabe que essa situação, eu quero continuar depois dessa reflexão, mas vou parar para fazer aqui, falar com você. Essa situação é para desencadear, tirar um pouco da culpa. Todos nós sabemos quando nós erramos. Somos adultos. Verdade. Né? E principalmente aqueles que estão na igreja, que tem o Espírito Santo falando com eles, mostrando as coisas. E quando você comete um erro, você tem que, entre aspas, resolver. O presente é para isso, aparentemente. Em geral, as pessoas usam esse artifício. Agora, voltando à questão do amor. Você tem uma pergunta? Não, era assim, como dizer, aplacar, né? Quando dá o presente para aplacar a ira. Então, vou dar um presente, né? Para recompensar aquilo que eu fiz. Eu não podia deixar meu filhinho ficar tão triste. É verdade. Então eu vou te presentear, filhinho. Você merece. Merece nada, tá fazendo banho, manha. Não é? Então, os conceitos, os princípios estão inadequados. Eu sugiro que a gente busque os conceitos de Deus. E o principal é amor. Jesus aboliu 10 mandamentos e deixou só 2. Verdade. Amar e amar ao próximo. Amar a Deus primeiro, né? E amar o próximo como a nós mesmos, né? O que a gente não quer para a gente não quer para os outros. Isso. Sabe, esse ano Deus deu algo bem profundo para tratar dessas áreas, né, minha querida? Deus deu 5 palavras para nós, doutora, e para a gente tratar. Primeiro, gratidão. A gente ser mais grato. Parece que a gratidão traz satisfação no teu coração e até trabalho com o emocional. Outra coisa é generosidade. Toda quinta-feira, ontem, nós estamos levando o povo da igreja, o povo através do programa Anunciai, a praticar generosidade. Essas coisas parece que, quando entra dentro da gente, a gente se sente bem. Outra coisa é perdão, amor e fé. Então, nós estamos dentro de 5 princípios. Falou uma coisa, perdão. Perdão, um dos desencadeantes de suicídio, a falta dele. Falta dele. Traz um senso de culpa. Sim. E a pessoa, isso acontece entre pais e filhos, né? Sim. Mais pai e filho, marido e mulher também, né? Passa para nós aí o endereço, né, da igreja todinha aí, para que a gente possa terminar aqui. Igreja Ministério Anunciai, crescendo na oração, na adoração e no ensino da palavra de Deus. Venha participar conosco. Nossos cultos, às terças, às 20 horas, receba um milagre pela fé. Às quintas-feiras, às 20 horas, com o pastor Noel Cruz e pastora Glória Taniguchi, o valor da palavra de Deus e oração pelos enfermos. Aos domingos, às 19 horas, o pastor Noel Cruz, junto com o Ministério de Intercessão e Ensino e oração pela família, a Igreja Ministério Anunciai da Rua Rio São Francisco 2026 tem como prioridade ensino da palavra de Deus, adoração e intercessão. Nós estamos aqui com a doutora psicóloga Creuza dos Anjos, né, uma mulher de Deus que há 31 anos atende pessoas com problemas, principalmente nós estamos tratando hoje as causas principais de suicídio, para que a gente vacine. A doutora estava falando sobre o amor. Completa para a gente. Isso. Então, como nós vimos, é mandamento de Deus. E se nós pensarmos, o ser humano precisa de regras, de direcionamento. E a Bíblia é um dos maiores. Verdade. Então, quando você começa a praticar, o pastor estava mencionando dos temas que estão sendo abordados aqui esse ano. Então, são todas coisas que o Senhor nos conduz a fazer. O ser humano que tem a certeza de que ama e é amado por um ser maior, quando não tem um pai adequado terreno, ele tem um pai celeste, ele descobre esse pai, isso dá uma segurança imensa, a estruturação dele volta, mesmo aqueles que estão com tentativas de suicídio, eles falam, amor, agora eu achei alguém que me ama de fato, incondicionalmente. Do jeito que eu sou. Isso, já começa esse amor grandioso aí. E a segunda parte é o amor que o pastor até mencionou há pouco, que é essa a pessoa ama, né?
tem que amar a si mesmo em primeiro plano, primeiro Deus, depois a si mesmo e igualmente ao outro. Quando eu me amo, ou quando qualquer ser humano se ama, ele tem uma estrutura de aceitação, ele tem uma estrutura de admiração pessoal, de estar continente em alguns lugares em que ele está, ele sabe onde se colocar, ele vê as coisas que ele pode fazer, ele está sempre se autoavaliando e está vendo o que ele pode fazer, ele consegue fazer, ele vai crescendo gradativamente, sem desespero, ele vai se isentando de coisas que sobrecarregue ele e assim por diante. Quando ele se ama a esse ponto, ele é reflexivo, ele consegue olhar para o lado e ver uma outra pessoa, seja esposa, seja filho, seja membro de igreja, e aí por diante. Verdade. Ele vai conseguir olhar para aquela pessoa e dizer, bom, eu tenho um melhor, eu posso olhar para essa pessoa, ela não tem, eu vou fazer alguma coisa para que essa pessoa tenha. Isso Verdade. É o amor em ação. Amém. E esse amor em ação na vida daquela pessoa que está descompensada, faz com que ela se reerga e ela conheça Deus. Olha como que é incrível a palavra, né? Como restauração e cura. Aí ela conhece a Deus, e ela conhecendo a Deus de uma maneira que humana, os braços, Jesus a cabeça, o corpo somos nós, os braços que o ampararam, o ouvido que foi ouvir, que deu-se para se ouvir e tudo mais, ela aprende com essa nova pessoa e ela passa estruturada agora, curada, a fazer a mesma coisa com a terceira pessoa e aquela outra faz. É uma relação geométrica, né? Eu faço com alguém, duas pessoas, elas fazem com mais duas, são 4, com mais 4 são 16, e a coisa vai crescendo. É assim Verdade. Que o Senhor quer, é assim que Verdade. Deus quer realizar. Trazer as pessoas a voltar a amar incondicionalmente. O amor é contagioso. Verdade. Assim como o ódio, assim como a destruição também é. Também é. E para nós enfrentarmos esse tempo em que essa destruição de pessoas, de família, de tudo, de bem-estar, possa vir cair ao chão, vamos colocar assim, Verdade. Precisamos que nós possamos refletir sobre isso. Então, vir à igreja, e eu faço essa reflexão para você repensar, é compreender e entender, começar a refletir sobre esses valores. Esses valores aí fora não estão dessa forma. Corretamente. Esses valores aí fora estão totalmente distorcidos. O que é meu, eu me viro, eu quero, né? É uma união, não é uma união. Verdade. A doutora também falou aqui uma coisa interessante. Nós falamos que a solidão é uma das causas do suicídio, a depressão, problema conjugal de relacionamento, bullying, né? Lutos e perda também afetiva também leva também. Problema da adolescência no início da vida adulta, né? Quando ele larga o pai para ir para uma cidade, fazer a faculdade, chega lá, os amigos são diferentes, ele não foi preparado, né? Depois ele procura a resposta, não acha no subconsciente. Sim. Traz essa coisa. Mas uma coisa a senhora falou bem interessante, que acho que é bom a gente comentar, que eu já vi acho que 1 ou 2 pastores suicidarem. Sim. Sabe do quê? Dívida. A dívida também, acho que é uma das grandes causas do suicídio, né, doutora? Sim. A pessoa que vive uma pressão, seja ela qual for, e no caso monetária, financeira, né, ela realmente fica acuada. Qual é a saída que essa pessoa acuada vai fazer? Mas você falou sobre pastor, eu também tenho uma outra teoria, mas eu já coloco, vou terminar primeiro essa, que me aguçou a falar, né? Ao interesse de falar. Ela ficando acuada, ela não consegue enfrentar as pessoas que vão criticá-la, no caso dos pastores. Verdade. Né? Porque os pastores têm o padrão tem que ser desse jeito, eu não consigo atingir o padrão, eu estou fora do padrão, logo tem pessoas que me admiram, vão ter que me ver o erro, e aí como é que fica isso e tudo mais. E isso faz com que as pessoas queiram destruir a própria vida. Né? Agora, pensa, vale a pena? Se as pessoas nos amam mesmo, elas nos perdoam. É como se só ele devesse, né? Sim. Que ninguém mais devesse. Mas aí que está o engano, pastor. A pessoa, quando entra nesse caminho, ela não consegue visualizar ninguém mais. Ela é a pior das pessoas possível. Ela não aceita ela ser daquele jeito. Exatamente. É uma autoacusação tão terrível.
que aniquila a pessoa a tentativa de suicídio. Amém. Né? Deus abençoe, então. Nós tratamos o assunto aqui muito interessante. Eu quero agradecer a doutora Creuza. Doutora Creuza, para finalizar aí, gostaria que a senhora passasse, né, o endereço onde a senhora atende, né, há 31 anos atendendo pessoas. Nós falamos sobre suicídio. Se você precisar de uma ajuda psicológica, aonde a senhora está atendendo, doutora? Aqui tem um adendo. Certo. Aos 31 anos eu estou parando. Só que eu estou parando há 5 anos. Aí, quando você já tem um certo conhecimento, pessoas conhecem o teu trabalho, fica difícil. Mas você não vai atender, não tem um horáriozinho? Então tem um horário bem limitado. No momento né, eu estou atendendo 1 dia e meio. Quem atendia 5 dias e meio na semana, certo. 1 dia e meio, porque fica difícil de deixar de atender alguns casos. Então, eu realmente estou com a agenda nesse momento bastante lotada. Certo. Mas respondendo a sua questão, o meu consultório fica na Avenida João Paulino Vieira Filho, 672, 6º andar, sala 608. Fica na esquina da Duque de Caxias com João Paulino. Amém. Deus abençoe, doutora, né, a Maria Isabel Parandes. Pastor, parabéns pelo assunto abordado. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas a dar a devida atenção para essa doença que tem atingido a humanidade, né? Então, nós agradecemos. Um abraço também, querida, aí para as pessoas, né? Um abraço a todos que continuaram, né? Se estendemos por mais meia hora. Que Deus abençoe, que vocês possam refletir, né? Principalmente os pais. Tudo que foi falado aqui, para que nós venhamos a corrigir as coisas que talvez nós estamos fazendo que prejudica. Né? E a minha preocupação também, doutora, terminando aqui, também são os pais que perderam seus filhos, né? Que precisa também de um tratamento e de um cuidado especial. Sim. Porque eles estão passando por isso e corre até o perigo disso também, né, doutora? Porque quando a gente perde alguém, a gente fica com sentimento de culpa, de derrota, de culpa, que a gente foi culpado. Dá suas finalizações aí para o pessoal. O que tem para os pais fazerem? Então, caso você tenha tido uma dificuldade dessa na sua história de vida, o ideal é que você procure ajuda, né? Ou procure ajuda com pessoas capacitadas, conselheiras espirituais, pastores, né, que sejam idôneos, ou também um profissional da área da psicologia. Se a coisa ficar muito tensa, procurar até um psiquiatra para tomar medicação, para fazer a contenção física. Mas o importante de tudo esse momento no pós-morte de alguém, através do suicídio, gera muitos sentimentos contraditórios. Quem já passou por isso sabe. Muita culpa em que eu errei, muito questionamento, muita dificuldade de encarar a si mesma, como eu pude fazer isso, acusação a si mesmo, se autoacusa. Então, o ideal também é você buscar o perdão de Deus. Se você tem esse coração triste, aprisionado pela culpa e está se autoacusando, nós sabemos que quem acusa não é Deus, Deus é amor. Né? Então, procure ajuda. Procure estar buscando mais Deus. Por quê? Porque assim você vai conseguir se sentir em paz. As coisas acontecem, o Senhor, né, Deus, restaura. Posso falar dessa forma, né, como mulher cristã. O Senhor Deus, Ele é tremendo para restaurar tudo, tudo. Não tem nada que Ele não possa restaurar. Né? Então, seria muito importante tomar esse cuidado para que você seja uma pessoa para viver o propósito de Deus para a sua vida daí para frente. Amém. Deus abençoe a doutora, Deus abençoe minha esposa, Elias, e Deus abençoe todos vocês que estiveram conosco, né? Um grande abraço, até segunda-feira, se Deus assim permitir. Deus abençoe.